Hope, galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio especial do Hope Pod Save, o podcast da Save. Hoje, direto aqui de Pouso Alegre, nós estamos no Seminário de Segurança em Movimento, um evento que integra estratégias contra acidentes e roubos de carga. O transporte, ele move o país, mas também exige atenção, segurança e ação coordenada. Em pleno Maio Amarelo, o foco é salvar vidas, reduzir riscos e unir esforços entre o setor público e o privado. E nessa cobertura especial, você acompanha conversas com especialistas que atuam nos bastidores da mobilidade e da segurança. Então, segue aí os nossos convidados. Pessoal, eu estou aqui com a doutora Vanessa Fusco no evento aqui maravilhoso. Doutora Vanessa, seja muito bem-vinda aqui ao nosso podcast. Muito obrigada. É um prazer para mim estar aqui falando com vocês e contribuindo aí para essa grande movimento da segurança. Claro, falar de segurança é sempre muito bom e importante, não é mesmo? Sim. Agora eu queria que a senhora se apresentasse um pouco para o pessoal que está ouvindo a gente, que está assistindo a gente. Conta um pouquinho da senhora, da área que a senhora atua. Sim. Bom, eu vim do Ministério Público de Minas Gerais, onde estive lá por 34 anos. Olha! E o ano passado tive um convite do Secretário Nacional de Segurança Pública, o Mário Sarro, e assumi lá a diretoria de gestão e integração de informações do Ministério da Justiça. Essa diretoria, para mim, é um desafio, né, na medida em que eu sempre atuei na ponta e agora atuando na gestão. Legal. Mas acredito que a experiência acumulada aí na ponta, os próprios contatos, enfim, como a PRF, as demais polícias estaduais, as forças de segurança em geral, a gente também tem uma facilidade maior de entender, né, os apelos, os desafios. Então, estou pronta lá e desempenhando essa grande missão. Que legal, parabéns aí. Obrigada. E é muito bacana, né, poder trazer essas experiências anteriores para a nossa vida, para tudo que a gente vai fazendo, vai só acumulando coisas boas e a gente vai se sentindo cada vez mais preparado aí, né, para poder enfrentar desafios. Exato. Bom, nós estamos aqui então hoje no evento, né, no Seminário em Movimento, que fala bastante da questão de roubo de cargas, de segurança viária. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho da proposta do evento, o que a senhora acha aí desse movimento importante? Eu senti muito honrada com o convite e também pela oportunidade de estar aqui de novo conhecendo o trabalho da ponta, né? Que a gente não pode, como eu disse, que está na gestão, você tem que estar participando cada dia mais, claro, dessas iniciativas como a de hoje, para que não se perca essa escuta da ponta, né? E hoje a matéria segurança em movimento, ela se alinha muito com as políticas hoje da Senasp. Essa gestão da Senasp, ela trouxe, né, através do secretário, esse olhar de nós trabalharmos em 3 eixos. Que é a valorização do policial ou das forças de segurança, dos membros da força de segurança, trabalharmos no enfrentamento ao crime organizado e também na segurança cidadã. Então, o tema do evento hoje, ele perpassa por pelo menos 2 destes eixos, né, que nós nos propusemos a trabalhar nessa gestão. Muito bom, legal. Agora eu queria entender como é que o Senasp ele tem atuado na articulação nacional para o enfrentamento ao roubo de cargas e na padronização de ações entre estados. Entendi. No que se refere à diretoria a qual eu estou encarregada, a gente trabalha com a questão dos sistemas, ou seja, todos os sistemas que o Ministério da Justiça oferece à segurança pública estão lá na gestão dessa diretoria e com as informações. Sabemos que hoje, sem os dados, sem as informações, é impossível fazer qualquer planejamento, para evitar, inclusive, desperdício de recursos, mobilização de efetivo, termos aí balizas para atuação. Então, essa diretoria, ela tem essa possibilidade de fazer com que os dados, eles cada dia mais tenham uma acurácia.
Então, essa é a nossa missão, fazer com que esse estado, né, continental, esse país continental, nós tenhamos uma mínima padronização do que é, por exemplo, o termo carga. Né? Então, nós, através do Conselho Nacional de Gestão do Cinesp, o CONCINESP, do qual eu sou presidente, nós temos essa possibilidade de trazer esse debate, né, a discussão das diversas forças que ali compõem, e também há representantes do Ministério de Direitos Humanos, da Senapem. Então, nós temos essa possibilidade de melhorar a produção desses dados para que sejam mais fidedignos. Claro, muito bom. E claro, tudo tem um desafio. Eu queria entender quais são os desafios e os avanços na construção de uma política pública nacional que integra segurança, inteligência, logística, de que forma que isso funciona? Sim, o que eu disse anteriormente, eu acho que vou realmente complementar, porque como o país ele é muito diverso, nós temos essa dificuldade muitas vezes de padronizar procedimentos até por questões de logística. Tá. Vamos observar, por exemplo, a região norte. Nós temos muito modal de pirataria de rio, ou seja, um roubo de carga, mas na modalidade dos rios, né, na modalidade das águas, né, nesse ambiente das águas, então, fluvial. É muito diverso nós tratarmos de qual seria a estratégia para atuar com inteligência e também na aplicação dos recursos e, claro, depois disso tudo, obter o dado para constar nas estatísticas, né, desse fenômeno tão diverso como aqui, por exemplo, no sul de Minas, que é a questão do roubo das rodovias, a questão dos transportes, do transporte rodoviário, do modal rodoviário. Então, por isso, essa diversidade, eu coloco isso como um grande desafio, mas que tem sido enfrentado com muita resiliência a partir da nossa atuação da escuta desses estados, para saber das suas necessidades, das forças de segurança, a PRF como um ator indispensável, né? Então nós temos atuado e esperamos avançar. Que bom, que legal. Bom, gostaria de saber se existem alguns exemplos de boas práticas nacionais ou internacionais que estão servindo como modelo para o Brasil nessa área. Afinal de contas, é uma área que está em constante evolução, né? Estamos em constante busca aí de melhora. O que a senhora pode falar para a gente? Sim, a gente tem feito algumas pesquisas, né? E buscamos, principalmente, o banco de dados dos Estados Unidos, que é o NIBORS. É um banco de dados que muito se assemelha ao nosso, na medida em que há a tentativa, né, de centralização desses dados em um órgão único. No nosso caso, o Ministério da Justiça e Segurança Pública, e lá o serviço, o Federal Bureau, né, de Investigation, que é o FBI, que tem essa atribuição. Mas a gente verifica que os desafios são os mesmos. Que a questão do ser humano, quando faz o registro da ocorrência, ele sim é a quem você deve prestar atenção, capacitá-lo, mostrar a importância daquele registro para que nós possamos depois ter este dado de uma forma mais fidedigna. Porque muitas vezes aquele trabalho que aparentemente parece burocrático, ele tem um impacto gigante quando vai se somar e depois elaborarmos uma estatística para termos o retrato do país daquele fenômeno. Então, observamos, tanto nos Estados Unidos também, essa dificuldade em capacitar e manter sustentável essa capacitação. Interessante, é muito bacana poder fazer essa comparação e entender que os problemas são parecidos ou até mesmo iguais. Sim. E de que forma pensar em solucionar isso, não é mesmo? Exatamente. Muito exatamente. Bom. Doutora, foi um prazer bater esse papo aqui com a senhora. O prazer é meu. Foi curtinho, mas acho que foi bem legal poder esclarecer essas informações, né? Te agradeço demais, um bom evento aí para a senhora e a gente se encontra por aí. Muito obrigada, eu agradeço em nome da Secretaria Nacional de Segurança Pública essa oportunidade ímpar de estar aqui com vocês. Obrigada. Muito obrigado.
Eu estou agora aqui com a Cristiane Fonseca. Cristiane, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Muito obrigada. Imagina. Prazer. Cristiane, se apresenta aqui para o pessoal, conta um pouquinho de você, da sua história, do seu segmento. Vamos lá. Tá, ok. É um prazer falar com você. Eu sou policial penal de carreira. Tive uma experiência durante alguns anos fora da Secretaria de Segurança Pública, fora do sistema prisional, que foi junto à Polícia Federal. Retornei para a Secretaria de Segurança Pública já há 5 anos, na atividade de inteligência. Atualmente trabalho na Subsecretaria de Integração. Tá. Trabalho de inteligência estratégica somado à integração mesmo. Legal. E hoje nós estamos aqui nesse evento super importante, né, Cristiane? Falando sobre prevenção de roubo de cargas, falando também do Maio Amarelo, né, que é uma questão muito relevante, muito importante aí. Queria que você comentasse um pouquinho sobre esse evento, sobre a sua participação hoje aqui. Sim, é um evento super importante, né, que trata de um tema que é muito, muito caro para a segurança pública e para a sociedade, né? Falarmos de acidentes de trânsito, segurança viária e também do roubo de cargas, que é um dos temas do evento, poder, na verdade, contribuirmos, né, trazermos informações e, ao mesmo tempo, conseguir também essas informações de entes privados, de outros órgãos de segurança pública. Isso é muito importante para a gente. É um tema, como eu disse, muito caro para a segurança pública, para a sociedade, para as empresas de transporte, logística, e o reflexo disso, na verdade, quem sente mesmo são as pessoas, é a população de modo geral, né? Nos dois sentidos, tanto tratando do tema da questão da segurança viária, quanto o roubo de cargas, que aí o reflexo ele vem de forma financeira, vamos dizer assim, né? Sim, o impacto financeiro total. ele chega à população. Verdade. Agora eu queria entender com você quais são as estratégias que têm sido adotadas em Minas Gerais para reduzir o roubo de cargas e como que a integração com outros estados pode fortalecer essas ações? De que forma que isso pode se juntar e ser positivo? Na verdade, esse tema, como eu disse, é um tema muito caro para a segurança pública, né? E isso é tratado de forma permanente. A Secretaria de Segurança Pública, Sejusp, ela tem um olhar bem focado para a questão da segurança nas rodovias e a prevenção e mitigação desses crimes, né? Dos roubos de cargas. Efetivamente foi criado, né? Nós estamos coordenando agora a Subsecretaria de Integração da Segurança Pública, ela coordena uma Câmara Técnica de prevenção, fiscalização e repressão a furto e roubo de cargas. As reuniões elas acontecem mensalmente, desde outubro do ano passado, e fazem parte dessa Câmara todos os órgãos de segurança pública. Fazemos também a integração com órgãos municipais, órgãos federais também são membros permanentes deste GT. E um ponto importante a destacar que é a participação também das empresas privadas e sindicatos neste grupo de trabalho. Então, essas reuniões elas têm sido muito efetivas, têm contribuído muito no que tange a ações conjuntas. Tá. Então, o objetivo principal é esse, alinhar, colocar todo mundo na mesma página e, partindo de todo esse alinhamento, a elaboração de ações estratégicas de prevenção, fiscalização e repressão. No que tange aos outros estados, né, de extrema importância também esse trabalho de integração. Esses crimes, por vezes, eles começam em um estado e terminam em outro, né, a questão do roubo de cargas, especialmente, né, por vezes você tem a ocorrência em um estado, ela é finalizada no outro. Nós temos a questão da efetivação das ocorrências, por vezes o crime ocorre em um estado, a ocorrência ela é registrada em outro estado, no destino deste motorista, deste caminhoneiro, desse transportador. E segurança pública não se faz de forma isolada, né? Pois é. Então essa integração, ela é muito importante, a gente não pode trabalhar apenas dentro do nosso território. Se não houver essa integração com os outros estados, realmente a gente não sai do lugar. Claro, com certeza. Agora, como que a atuação da segurança pública estadual pode se alinhar às iniciativas privadas na prevenção e resposta aos crimes de carga?
Então, no mesmo sentido que eu mencionei a respeito da integração entre os órgãos de segurança pública e com os outros estados também. Empresas privadas, elas têm muitos dados, muitas informações que, por vezes, não chegam ao nosso conhecimento se a gente não for até eles buscar. Sim, com certeza. Então, ouvir de quem está na ponta ali no dia a dia, daquele transportador, daquela empresa de logística, dos próprios sindicatos, ouvi-los, né, entender quais são as principais demandas, as principais necessidades, e também poder receber deles o que eles têm de dados, de informações que possam contribuir com a segurança pública. Isso é muito importante, e nós trabalhamos essa integração de forma muito efetiva. Legal. No âmbito do Estado. A participação dessas empresas, inclusive, neste grupo de trabalho, que nós temos coordenado pela Secretaria de Segurança Pública, é super importante. Uhum. E, somado a isso, eu posso mencionar também a questão tecnológica, né? As empresas têm investido muito em tecnologia, e a tecnologia hoje, ela contribui muito em vários sentidos, desde monitoramento por câmeras, a própria tecnologia utilizada nos meios de transporte. Isso facilita e contribui também com a Polícia Judiciária na parte de investigação, na parte de prevenção. As empresas hoje, elas são grandes aliadas da segurança pública. Que legal. Agora eu fiquei sabendo que você é mediadora também hoje aqui desse evento. Sobre o que vai ser falado hoje no evento? Então, exatamente, né? O painel da segurança pública, né? Vamos tratar dos desafios, né? Traremos alguns dados estatísticos sobre as ocorrências no âmbito do estado de Minas Gerais. E ali teremos representantes, né, da Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal. Cada um vai trazer um pouquinho ali do que tem sido realizado por cada órgão policial. E também os desafios, né, que cada instituição enfrenta, cada uma ali na sua competência, no combate a esses crimes. Muito bom. Bom, desafios temos em todos os lugares. Muitos. Não é verdade? Segurança nunca é demais de falar, né? Sim, então eu quero agradecer demais a sua participação aqui. Rapidinha, mas eu sei que tem muita coisa para ser falada, não é? Sim, sim. Então, obrigado, Cristiane. Sucesso aí para você. Vamos aproveitar aí e nos prevenir sempre, pensar sempre na segurança em primeiro lugar. Exatamente. Eu agradeço pelo convite, foi um prazer conversar com você. Agora eu recebo aqui o Dr. Valdomiro Milanese. Prazer, Dr. Valdomiro, prazer recebê-lo aqui. Obrigado por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui em Pouso Alegre, tratando de um assunto tão relevante na questão de segurança pública. Claro. Também da segurança viária, porque o transporte rodoviário, quando nós falamos na locomoção de pessoas e cargas, também envolve a questão de segurança pública. Sem dúvida. E, então, o prazer é todo meu. Ah, que legal. O senhor pode se apresentar, por favor? Conta para o pessoal quem é o senhor Valdomiro. Pois não, sou delegado de polícia há 36 anos no estado de São Paulo, no exercício efetivo da carreira, e participei como coordenador do Programa Estadual de Prevenção a Furtos e Roubos de Veículos e Cargas, que é o Procarga, por 8 anos no estado, e tendo em vista essa experiência, exatamente como coordenador desse programa, me habilitou a transportar esse conhecimento para outros estados e vice-versa, também arrecadar informações não só do transporte rodoviário, mas também dos outros modais que nós temos envolvimento do crime. Sim. Seja no transporte ferroviário, do aéreo, do dutoviário e do aquaviário. Então são os modais que infelizmente a criminalidade tem a sua participação. Certo, muito bom. Então, hoje nós estamos participando desse seminário tão bacana, não é? Aqui em Pouso Alegre, seminário Segurança em Movimento. Bom, muita gente está palestrando, inclusive o senhor palestrou hoje aqui também. Sobre o que falamos hoje? Na verdade, fazendo uma contextualização da questão da segurança pública no transporte rodoviário, de uma visão nacional, principalmente do que nós podemos apresentar em termos de soluções, né?
eu gosto de usar uma expressão, desconstruindo conceitos e construindo soluções, exatamente, né, com o objetivo da segurança pública, aprimorarmos toda essa situação. Eu imputo importante a questão da integração, da cooperação e do conhecimento. Eu tenho 36 anos, como eu disse, de delegado, mas eu aprendo todos os dias. Então, esse evento de hoje está me trazendo bastante conhecimento. A gente vai anotando ali as novidades e as necessidades de nós aprimorarmos, né? Para poder enfrentar a criminalidade. Exato, e é sempre bacana poder compartilhar informações com outros colegas, com pessoas, enfim, da área ou não, e conseguir aprender cada vez mais, Sim. independente da experiência, como o senhor mesmo falou. Poder estar hoje aqui, acho que é muito relevante para todo mundo, muito importante. Falar de segurança é sempre algo muito relevante, é uma tecla que a gente sempre tem que bater ali, né? Isso eu falei várias vezes hoje com os convidados aqui, que falar de segurança nunca é demais. Sim. Nós não vivemos numa bolha. Exato. Nenhum setor vive separado. Então, todos os setores, as empresas privadas e as instituições públicas necessitam estar integradas, de ter uma cooperação e conhecimento. Então, muitas ações que são necessárias para os policiais necessitam desse conhecimento que às vezes as empresas nos fornecem, para que ele conheça o que está acontecendo na realidade ali no dia a dia. Então, um exemplo muito comum é quando começou a usar o bloqueador de sinais para o jammer, né? E os policiais não conheciam o aparelho. Às vezes você poderia fazer uma abordagem, a pessoa fala, eu trabalho numa operadora de cabos, de internet, isso aqui é um equipamento, aí você acaba liberando. Então você precisa cada dia, com as novidades que são apresentadas, tecnologias que são apresentadas, inclusive usadas para a criminalidade, passar isso para os policiais. Então essa interação entre as agências públicas e privadas é fundamental, e o evento desse traz exatamente essa oportunidade. Exatamente. Às vezes as dificuldades que nós temos em nos reunir, esse evento faz exatamente isso. Exato, junta todo mundo aí. Agora eu queria entender com o senhor quais são os padrões mais recorrentes nas ocorrências de roubo de cargas, de um modo geral. O que nós percebemos é assim, o roubo de carga é uma matéria fascinante, infelizmente, mas é fascinante. Porque nós temos assim um grande índice de roubo de carga nas regiões de cidades e suas regiões metropolitanas, até porque nós, ao praticarmos o crime, né, o criminoso, ao fazer o evento, ele precisa que tenha uma logística muito rápida para que essa mercadoria seja de alguma maneira distribuída para o receptador. Então nós percebemos isso muito próximos às regiões e muito da característica do crime organizado hoje. Então, em que existe todo um estudo, qual é a mercadoria que ele quer e como ele vai agir, e geralmente de uma forma violenta. Então, formando quadrilha ou bando e pessoas armadas. Então, nós tínhamos antigamente um conceito que o roubo de carga era ali por momento, mas hoje não, já existe um planejamento. Existe uma situação que se coloca que o roubo de carga antigamente era ocasional, hoje não. Hoje você já oferece a mercadoria para o receptador e aí depois você vai roubar a mercadoria. Então já sabe o que estão roubando e por que eles têm que fazer essa entrega. Então a característica hoje é a violência física, né, mediante o uso de arma, ou grave ameaça, e muito nas proximidades das regiões metropolitanas ou de centros que têm essa possibilidade de, entre aspas, esconder a mercadoria. Sim. E como é que o trabalho investigativo da Polícia Civil ele tem evoluído aí, então, para enfrentar esse tipo de crime? Quais os resultados mais relevantes nos últimos anos? Perfeita pergunta, porque é exatamente isso que nós estávamos falando da integração e da cooperação. Hoje, a segurança pública, a Polícia Civil dos vários estados tem disponíveis sistemas de inteligência próprios,
na identificações, às vezes, de digitais, de banco de DNA, de reconhecimento facial, mas nós precisamos, no caso específico com relação a roubo de carga, da integração e a cooperação das empresas, porque elas têm as tecnologias de rastreamento, os veículos possuem sistemas inteligentes que fazem com que esses dados fiquem alocados. Então, essa integração entre poder privado e poder público, especificamente a Polícia Civil, quando vai fazer a investigação, porque o fato já ocorreu, hoje é de fundamental importância e com resultados, eu digo assim, muito satisfatórios, porque está mostrando que isso é necessário. Claro, exato. Agora, tem hoje alguma integração eficaz entre forças estaduais e federais no combate às organizações envolvidas em roubo de carga? Assim, existe sim essa integração. Nós temos as forças institucionais, pela própria Constituição, a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, as polícias civis e militares dos estados. Hoje, uma força muito importante que nós temos são as guardas municipais. Então, repito, já ocorre, mas essa integração é fundamental. Então, nós temos sistemas integrados do governo federal para os estados, em que nós conseguimos realizar pesquisas disponibilizadas por esses sistemas do governo federal para que nós, os estados, possamos fazer o nosso trabalho ou preventivo ou no caso de repressão da Polícia Civil de Investigação, e vice-versa, porque nós também, os estados também alimentam o governo federal com esses dados. Então, nós precisamos, sim, com certeza, fazer com que esses dispositivos sejam cada vez maiores de integração, né? Infelizmente, nós não temos, por exemplo, o boletim único no país, então isso mostra uma defasagem com relação aos registros, então ainda nós temos que caminhar ainda alguma coisa, mas com certeza isso já é existente, já temos na prática no dia a dia. Ou seja, é um país, né, ainda que sejam divididos em estados e o Distrito Federal, mas nós estamos numa federação única. Exatamente, isso é muito bacana poder trazer essas informações para todo mundo, né? Afinal de contas, informação é sempre bom, é sempre importante. Então, eu queria agradecer a participação aqui do senhor hoje. Eu que agradeço. A participação breve, a gente pode voltar a se falar aí em breve, quero conversar mais com o senhor depois, mas quero agradecer demais, parabenizá-lo pelo seu trabalho aí de tantos anos, acredito que seja um trabalho muito árduo, difícil, mas muito gratificante de certa forma. Eu que agradeço e renovar aqui, né? A segurança pública, como diz a Constituição, é dever do Estado e obrigação de todos, né? Exato. Essa obrigação de todos, a palavra obrigação às vezes acaba parecendo pesada, mas não é. O dia a dia, cada ato que nós praticamos em sociedade reflete com certeza também na questão de segurança pública. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, sucesso aí para o senhor, a gente se encontra por aí. Pessoal, estou aqui com a Nara Assunção. Nara, seja muito bem-vinda aqui ao nosso podcast. Obrigada, Bruno. Imagina, eu que agradeço. Nara, queria que você se apresentasse para o pessoal, contasse um pouquinho da sua história, da sua atuação aqui na área, da importância de estar hoje aqui também no evento, né? Obrigada. Bom, eu sou head de transporte, né? Seguros de transporte da C6 Seguros, né? Atualmente na C6 Seguros. Eu tenho 25 anos de atuação nessa área. E além disso, sou atuária. Então, assim, eu sempre estou à frente aí de cotações, né, de avaliações, e sempre na área de cargas, seguro de cargas. Que legal. Bom, 25 anos tem bastante história para contar e para compartilhar, não é mesmo? Histórias tristes, muito tristes, e histórias alegres boas, também. Que bom, legal. Bom, queria que você falasse um pouquinho desse evento aqui maravilhoso, esse seminário que nós estamos participando. Também estamos falando do Maio Amarelo, que é bem relevante. Conta um pouquinho pra gente aí, do seu ponto de vista em relação a tudo. Pois é, a indústria dos seguros, ela auxilia muito, né,
nessa parte de segurança. Tá. Ele virou realmente uma ferramenta de mitigação de risco. Certo. Então, esse evento, né, juntando a força pública com a força privada, traz para a gente um engajamento muito coerente. Isso antes era muito distante. Certo. Nós viemos aproximando das forças públicas, munindo de informações, porque o reflexo da criminalidade traz um prejuízo não só para a minha indústria, que é a indústria de seguros, Tá. como também para a proteção pública, né? Claro. Para a nossa proteção como civis. Então, realmente, eu acho que vale a pena estar fazendo esse engajamento. Sim. Bom, eu sempre falo que falar de segurança nunca é demais, né? E a gente poder enfatizar isso sempre, conscientizar cada vez mais as pessoas é de suma importância. Agora, eu queria entender com você, Nara, como que o seguro de cargas ele pode ajudar as empresas a mitigar os prejuízos e fortalecer a sua estratégia de proteção diante do aumento de roubos nas rodovias. Como é que funciona isso aí? Pois o seguro, primeiro seguro de roubo, né, ele passou a ser obrigatório a partir da Lei 14.599 de 2023. Tá. Antes ele era um seguro facultativo. Por quê? Porque entendia-se que o roubo ele era um caso fortuito, ou seja, não era uma coisa que de fato era inerente ao trabalho do transportador. Tá. Só que diante da criminalidade se entende que sim, é um fato, a criminalidade existe, então o seguro passou a ser obrigatório, ok? Entendi. Então as seguradoras elas fazem o quê? Elas estabelecem regras de gerenciamento de risco, né, no qual trazem maior segurança para o transporte e a efetividade do transportador. Tá. E com isso vem mitigando o risco. Certo. Né? Se você tem lá um gerenciamento mais robusto, se você tem uma consciência, uma câmera, um rastreador, isso tudo inibe a ação dos criminosos, né? Sim. E cada dia mais nós estamos como bandidos especialistas mesmo, né? Eles vão Então, se atualizando, né? Eles vão se atualizando. Então, nós, da seguradora, né, falando da indústria de seguro como um todo, fazemos o quê? Colocamos as regras, estabelecemos, junto com o transportador e o corretor, certo, no qual traz essa mitigação. Porque nós entendemos que a força pública existe, mas ela não consegue capilarizar tudo o que temos aí nas ruas. Tá, né? Então, esse é o cenário que... E esse gerenciamento de risco impede até mesmo o tombamento. Né, os acidentes. Tá. Porque se você tem uma regra bem estabelecida, fazendo um rastreamento, uma telemetria, isso tudo faz com que a redução também dos índices de acidentes. Sim, interessante. Agora, quais fatores mais pesam hoje na avaliação de risco para o seguro de transporte e como é que as empresas podem reduzir esses riscos na contratação? Pois nós sabemos que tem algumas mercadorias, né, que elas são consideradas HOTs, ou seja... todo mundo quando fala, eu transporto cigarro, de arrepiar o cabelo. Realmente assim, né? A gente já sabe que é visado. Tá. Eletroeletrônico, né? Então, assim, o que nós fazemos, né? A gente estabelece regras bem detalhadas, né? No qual isso diminui. Então, é uma conta contrária. Eu, como atuária, posso dizer que é o seguinte, eu começo a fazer pela gestão. Se o transportador tem uma boa gestão, né, uma boa consciência que ele tem que preservar o resultado da carteira dele, eu dou uma taxa menor. Entendi. Então a conta é inversa, entendeu? E claro que se ele expor, eu vou transportar somente com o autônomo, que eu contrato num aplicativo de contratação que está ali, eu não conheço nenhum motorista e vou colocar uma carga que é muito visada, onde a gente sabe que é entregar a terceiros, né? Exato. Eu brinco que é o seguinte, se você tem um filho, né, de 5 anos de idade, aí você vai lá ver que vai pedir o Uber para ele, olha lá, 5 estrelas, você vai colocar o seu filho para fazer esse transporte? Não vai. Pois é. Né? Então, por que você vai entregar a sua carga, no qual é o seu nome como transportador, né? Ali.
Exato. Então tem que ser muito bem avaliado, muito bem visto. Se você tem essas regras bem estabelecidas, o custo do seguro ele diminui. Ah, entendi. Entendeu? Essa é o raciocínio, essa que a gente faz essa controvérsia. Bom, e a gente comentou aqui que o crime organizado ele está cada vez mais esperto, né? Sim. Ele está sempre se atualizando, afinal de contas, a tecnologia está chegando para prevenir isso, mas eles também estão se atualizando aí e quebrando essa tecnologia a favor deles, infelizmente. Agora, diante da evolução desse crime organizado, como é que o mercado de seguros está se adaptando para oferecer soluções mais eficazes no transporte de cargas? Que jeito que funciona isso aí? Pois é. Não é uma receita muito fácil de fazer esse bolo, né? Vamos combinar. Mais uma das soluções que a gente tem e que está cada dia mais próximo é esse seminário, por exemplo. Boa. Né? Se a gente não se unir para que isso seja quebrado, para conhecer, a gente não vai conseguir. Porque se eu ficar atrás do notebook, apenas taxando porque já chegou para mim que veio o roubo, né? Ou o acidente, não vai adiantar. Pois é. Então, nós temos também o Sindicato das Seguradoras, que é o Sindseg, no qual ele faz ações conscientizando sobre esses roubos, né? Sobre não só roubo, como acidente e tudo mais. Então, assim, nós estamos fazendo uma divulgação maior. Uma delas, por exemplo, é o SAC, né? O SAC, ele foi inerente ao tombamento, né? Ou seja, um acidente, né? Que veio o roubo da carga como um todo. E pessoas civis que falam assim, não vai me custar nada pegar uma caixinha de cerveja ou de leite ou o que for. Mas aquilo ali é um crime. Claro, é considerado um crime e tem as suas penalidades. Então, isso tudo está sendo conscientizado, está sendo falado, cada vez mais colocando em mídia, né? Recentemente, nós tivemos uma participação no qual os números da seguradora da SUSEP, né? Foram colocados aí no Diário do Comércio, a própria Rede Globo colocou isso como uma pauta, né? Então, isso tudo faz com que a gente se fortaleça para que podemos fazer aí um melhor cenário para todos nós, né? Claro, com certeza. Afinal de contas, segurança nunca é demais, não é, Nara? Com certeza. É isso aí. Segurança nunca é demais. Exato. Te agradeço. Eu que agradeço demais sua participação, seu tempo aqui. Desejo um ótimo evento aí para você e a gente vai se encontrar por aí. Vamos sim. Obrigada, muito obrigado. Gente. Tchau, tchau. Pessoal, eu tenho a honra de receber aqui Igor Tavares, vice-prefeito de Pouso Alegre. Igor, prazer recebê-lo aqui. Muito obrigado por ceder esse espaço aqui para a gente conversar um pouquinho. Prazer meu, Bruno, ter você aqui, toda a equipe da Save, sediando esse evento maravilhoso aqui na nossa cidade. Nos honra muito recepcioná-los aqui na nossa terra. Bom, obrigado. Queria que o senhor falasse um pouquinho da sua carreira, da relevância aqui de poder também estar nesse evento hoje, dessa participação tão ilustre, afinal de contas, estamos falando de segurança, e segurança nunca é demais, não é mesmo? Ô Bruno, eu tenho 28 anos, sou advogado, tenho formações na área de gestão pública, desde muito cedo participei, já fui vereador, tenho essa vocação para a gestão pública, atualmente estou como vice-prefeito, estou aqui representando o prefeito Coronel Dimas neste evento. E por se tratar de um evento de segurança, é um evento que nos importa muito. Pouso Alegre tem endereçado vários temas na área da segurança pública. Pude falar ali na apresentação do investimento que temos feito na área de câmeras. São 174 câmeras na cidade. Estamos investindo em inteligência artificial, numa guarda civil municipal armada, treinada, em apoio com várias forças, inclusive a Polícia Rodoviária Federal, uma das principais do evento de hoje, está integrada com o nosso sistema de segurança pública, de monitoramento. Então, temos endereçado essa questão e, até por isso, recepcionar esse evento fica ainda mais importante para a Prefeitura. Claro, e como eu disse, sempre muito importante a gente falar de segurança, enfatizar isso, né? Estamos aí no mês de maio, maio amarelo. Qual a importância, então, de reforçar essa questão da segurança? Até porque o evento fala também um pouco de prevenção de roubo de carga e tudo mais.
O Maio Amarelo nós temos absorvido em todas as nossas secretarias. Eu gostaria até de fazer um destaque para a secretária de Educação presente aqui hoje, a Suelene Marcondes, professora da rede de ensino. Ela tem aproveitado do Maio Amarelo como uma janela para levar a educação no trânsito para as nossas crianças. Claro. Então, ela tem levado esses temas que a gente vai debater aqui nos painéis de uma forma lúdica para as crianças do município. Porque é ali que começa, né, Bruno? A gente, sempre que acaba numa roda de discussão política, um levanta a mão e fala, não, a solução é a educação. Então a gente leva isso na prática, o Maio Amarelo está nas nossas escolas, e essa conscientização do trânsito é um tema importante aqui hoje. Claro. Fico contente que venha sendo trabalhado com profissionais que atuam na nossa cidade, atuam na nossa região, para a gente reduzir ao máximo o número de acidentes, o número de ocorrências criminosas aqui em Pouso Alegre região. Legal. E é muito importante enfatizar também essa questão da educação, né? Você falou aí de trazer de uma forma lúdica para as crianças. E isso é bem bacana, poder trazer de várias formas, de várias linguagens, conscientizar realmente as pessoas em relação à segurança no trânsito, né? A questão do Maio Amarelo. Então, quando a gente fala com pessoas, digamos assim, adultas, ou independente da área, né, que a gente está falando, a segurança no trânsito aí, é para qualquer um, para qualquer idade, para qualquer forma, mas as formas no qual a gente aborda o tema é interessante. Eu achei bem curioso isso que você falou da questão de trazer de uma forma lúdica para as crianças, né? Aqui o município procurou sempre colocar, Bruno, pessoas qualificadas e capacitadas em cada uma das suas pastas. Então, nós temos na área da segurança pública, coronel da reserva, e na área da educação temos uma professora que está aqui hoje, que é a secretária de Educação. Então, a gente colocou pessoas preparadas, e essa ideia eu tenho que admitir que sempre parte delas. Legal. Isso é importante, você ter uma boa equipe. Sim. E parte da renovação política, da qual eu sou filiado e sinto representante, é da gente começar a tratar esses problemas de forma séria. Claro. Quando a gente está falando de um evento de capacitação, estamos pensando em preparar as pessoas para os desafios. Sim. E assim fazemos também na prefeitura. A prefeitura tem um quadro técnico para recepcionar muitos investimentos. Tá. Outro fator que faz Pouso Alegre recepcionar o evento que estamos aqui hoje é o de indústrias na região. Tá. Elas investem em Pouso Alegre, aqui cortam 2 rodovias federais, 3 estaduais, é uma logística, um hub logístico muito bom para as indústrias aqui instalarem, aqui produzirem. Temos grandes farmacêuticas, vou destacar a CIMED, que é bem conhecida. Do setor alimentício temos a Unilever, então a automotiva, a XCMG, uma gigante chinesa. Isso nos traz muita responsabilidade. Então, a prefeitura ela busca absorver essa responsabilidade com uma gestão preparada. E a cidade cresce muito, Bruno. Quero que você aproveite com a sua equipe para aproveitar um pouco a cidade, com certeza, a nossa hospitalidade, restaurantes. Né? Legal. Que você se sinta bem aqui, você e toda a sua equipe, voltem mais vezes. Claro, muito obrigado mesmo. E sabe, eu fiquei pensando aqui na importância da visibilidade desse evento aí para a cidade, né? Acho que é muito importante, muito relevante. Todas as pessoas que estão aqui, claro, fazendo as palestras, todas as palestras vão agregar de alguma forma, e acho que isso impacta de uma forma muito positiva para a sociedade de um modo geral, né? O turismo, existem vários tipos de turismo. A gente classifica esse aqui como turismo do conhecimento. Ótimo. Turismo em que a gente consegue trazer muitas pessoas das mais diversas áreas do conhecimento, e isso, de uma certa forma, distribui entre os grandes profissionais do município. Claro. Então, para nós, além de trazer recursos, porque vocês acabam gastando aqui, o que é bom para a gente, e traz conhecimento. Claro. Pouso Alegre quer ser polo desses grandes eventos. Pois é, e conhecimento é uma coisa que não tem preço. Não tem. Apesar da gente vir para gastar um pouquinho, mas realmente conhecimento e informação é uma coisa, além de ser muito importante, muito relevante, é uma coisa que não te levam. Isso. Não tem preço. Isso. E as pessoas poderem absorver ou adquirir um pouquinho desse conhecimento que seja e levar isso para a vida pessoal, social, enfim, de qualquer forma que elas possam levar isso com elas e até mesmo dividir isso com outras pessoas, é muito importante. Então, isso. Acredito que
esse evento hoje aqui, a sua participação hoje aqui também é muito importante, muito relevante para todo mundo. Obrigado, viu, Bruno? Eu que Desejo a agradeço. você um excelente evento, toda Obrigado. a equipe, e aproveitem a nossa terra aí. Desejo mesmo. Muito obrigado aí pela entrevista e a gente se vê por aí. Pessoal, muito obrigado por acompanhar esse episódio tão especial direto do seminário Segurança em Movimento. A gente volta em breve com a continuação do nosso bate-papo em um novo episódio. Então fiquem ligadinhos, não deixem de seguir a Save nas redes sociais, ativa o sininho lá do nosso canal, se inscreve lá. Eu vou esperar vocês e trago mais novidades em breve. Hope, galera, e até já!